pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre SQL. Nada mais é do que uma linguagem de programação, onde SQL significa Structured Query Language. E essa linguagem de manipulação de banco de dados, ela é utilizada tanto para criar, então, a estrutura desse banco de dados, como é que esse banco de dados está estruturado com suas tabelas, suas colunas, enfim, e também a questão da manipulação desses dados a fim de fazer possivelmente queries, ou seja, operações para que haja dados para nós trabalharmos posteriormente. Então, é isso basicamente que a gente precisa saber sobre SQL, o que significaria SQL, certo? E dentro da SQL nós temos vários conjuntos de operações. Então, as operações de DDL, de Data Definition Language, as operações de DQL, Data Query Language, DML, Data Manipulation Language, DCL, Data Control Language, e por último nós temos a TCL, que é a questão de Transition Control Language, certo? Vamos iniciar e vermos um pouquinho mais sobre cada uma dessas conjunto de operações dentro da linguagem SQL. Então, primeiramente, nós temos a DDL, que nada mais é do conjunto de operações para definir o banco de dados. Então, isso pode ser feito para criar, modificar, excluir estruturas de um banco de dados. Então, para tal, nós temos algumas funções, alguns comandos de DDL dentro da linguagem SQL. Então, as principais são o create, né? Então, nós podemos criar um database, criar uma tabela, criar uma view. Nós podemos fazer a mesma coisa do que o create, só que ao contrário, então um drop. Nós podemos deletar esse database, essa tabela, essa view. Podemos fazer alterações desse banco de dados, dessa tabela, dessa visualização com a função alter. Nós temos o truncate, que nada mais é do que remove todos os registros de uma tabela, fica apenas com a estrutura que nós já definimos em DDL. O comment, que é para fazer comentários nos dicionários, e o rename para renomear algum objeto desse nosso banco de dados. Então, aqui nós temos um exemplo, depois a gente vai trabalhar com o DB Browser SQLite com esse exemplo. Então, nós temos a criação de database, criação de tabela, adição de alguma coluna na tabela, nada mais é do que uma alteração, então o alter e exclusão de uma tabela, certo? Mas isso a gente vai fazer uma visualização com o DB Browser SQLite. Então, o segundo é um DQL, então nada mais é do que as queries, e as queries para fazer consultas, então essas queries, né, fazer consultas no nosso banco de dados. E essa query, ela funciona basicamente com o comando select. Então nós temos o select, então nós selecionamos a table, basicamente ele funciona assim, select table, aí seleciona as colunas que quer e aí vai formando a query que a gente quer, a consulta que a gente quer na nossa database. Então tem vários argumentos, mas a função principal da query é o select. Então select from, select asterisco, que puxa todas as colunas da tabela, enfim. Temos também a Data Manipulation Language, então uma vez que nós temos as funções DDL desenvolvidas no nosso banco de dados, com a estrutura do banco de dados formado, nós podemos trabalhar com o DML, que é a inserção dos dados em si no nosso banco de dados. Então nós podemos utilizar as funções insert, então nada mais é do que para inserir dados numa tabela, update, para nós atualizarmos dados numa tabela, o delete, excluir os registros de uma tabela, o lock, então é a simultaneidade de controle de tabela. Quando a gente chama call, a gente quer chamar algum outro programa, subprograma. O explain plain, então descreve o caminho de acesso aos dados, mas basicamente no DML a gente acaba utilizando mais o insert, update e delete. Temos também o DCL, então Data Control Language, e isso basicamente diz respeito às permissões de quem pode ter acesso a esse database. E os comandos desse DCL pode ser o grant, então que ele dá permissões e privilégios para os usuários,
revoke, que nada mais é do que a retirada desses privilégios dos usuários desse database, desse banco de dados. E por último, nós temos o TCL, o Transition Control Language. Nós temos então que, uma vez que nós temos uma transição ou uma transação nesse nosso database, nós temos os comandos de commit. Então, basicamente, quando a gente dá um commit, a gente tem que a transação foi feita com sucesso. O rollback é que se há algum problema durante a nossa transação, ele, utilizando essa função rollback, ele volta ao estado inicial, ele não completa e não fica na metade, então não teríamos problemas caso não tivermos sucesso, então ele volta ao estado inicial. Save point, então define um ponto de salvamento, e o set transition, que especifica as características da transação, mas o mais importante é que é o commit e o rollback. Beleza, pessoal? Agora nós vamos ver a questão da prática com o DB Browser SQLite. Até mais. Olá, pessoal. Então nós estamos aqui com o DB Browser do SQLite e nós vamos trabalhar então com a prática de DDL da linguagem SQL aqui dentro desse browser do SQLite, certo? Primeiramente, nós precisamos criar um database, e aqui dentro do DB Browser SQLite a gente não consegue utilizar o comando create database, então a gente cria isso interativamente, certo? Vamos fazer isso, então, novo banco de dados, vamos colocar aqui aula 11, vamos salvar e vamos ter o nosso database, certo? Então aqui a gente poderia fazer a criação das tabelas interativamente por aqui, então criando tabelas, as colunas. No entanto, a gente vai acabar utilizando o SQL mesmo, então executar SQL para realizar nossas tabelas e nossos comandos de DDL do SQL. Então aqui eu copiei essa parte do código que nós temos aqui para a criação das tabelas. Então, isso aqui nós vamos estar criando duas tabelas. Então, os comandos são... eu vou aumentar um pouco aqui, agora vocês conseguem enxergar. Então, os comandos são create table, né? Nós temos então um comando create, nós estamos criando a table. O nome da nossa table vai ser df1. E o que eu quero que contenha nessa df1? Então, o code moon, então vai ser o código do município, como integer, mesoregion como texto. E a primary key, que é a chave dessa nossa tabela, vai ser o code moon, certo? Então aqui nós fechamos parênteses e vamos para a tabela 2. Create table, df2, code moon, também como integer, corn crop, então seria uma coluna numérica nesse caso, soybean crop também numérico, e nossa primary key também é o code moon, certo? Vamos rodar isso daqui para nós vermos o resultado. Então, nós voltamos na estrutura de dados aqui, temos o df1 e o df2 aqui com as suas respectivas colunas. df1 com code moon e mesoregion, e o df2 code moon, corn crop, soybean crop. Certo? Mas eu gostaria de estar alterando, pensando na tabela 2, gostaria de estar adicionando mais um campo, ao invés de só corn crop, soybean crop, gostaria de estar adicionando rice crop. Então, para isso, nós precisamos fazer um alter, que é o comando utilizado para fazer alterações. Então, vamos apagar isso aqui e colocamos alter table df2. Então, eu quero modificar da tabela 2, adicionando add rice crop as integer. Só que no caso a gente não tinha integer, então vamos botar numeric aqui, como era para corn crop e também o soybean crop. Então, beleza, vamos rodar isso daqui. Voltamos lá na estrutura do banco de dados. No df2 nós temos então o rice crop. Beleza? Aí nós queremos deletar um data frame, ou melhor, uma tabela, né? E para isso a gente acaba utilizando a função drop. Então vamos colocar aqui drop
table, né? Nós queremos deletar uma tabela. A tabela que eu quero é o df2. Então temos aqui, ao rodar isso daqui, nós temos então não mais a tabela 2, apenas a tabela 1 no nosso database, no nosso banco de dados, certo? Então aqui nós conseguimos fazer várias tarefas de SQL dentro do DB Browser, e aí a gente consegue ter um pouco mais de visualização do que cada comando consegue fazer para ter uma prática maior com a linguagem SQL. Certo, pessoal? Muito obrigado por assistir esse vídeo e até mais.